Bom dia, jovens, de volta aqui para fazer um vídeo sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia consiste numa regra para você derivar funções compostas. Você lembra que a composta de uma função, dizendo assim, que você indica assim, G bola F, G bola F é a composta da função G com a função F, aplicada ao ponto X, é G aplicada a F de X. A definição é G aplicada a F de X. Então, de antemão, você já tem que perceber que a imagem da função F deve estar no domínio da função G, mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque as nossas funções são bem comportadas, tá? Então, você só vai aprender a regra, aplicar a regra. Aqui a função composta é definida assim, como é a regra da cadeia. A regra da cadeia é derivada da função composta, e vamos indicar assim. Tem outras notações, né? Notação de Leibniz e tal. Essa é a notação chamada notação de Newton, a notação da linha, né? Então, G bola F linha, você vai fazer o quê? Deriva a função externa, que é a função G, deriva G no ponto F de X, e multiplica pela derivada da função interna, tá bom? Nada mais que isso, tá? Simplesmente isso. Deriva a função externa e multiplica pela derivada da função interna. Exemplo. Se você tiver a função, digamos que é a sua função H, vou chamar de H, a função seja seno de 2x, né? Você já sabe que a derivada do seno é o cosseno, só que aqui é a derivada do seno de x, né? Que é um argumento comum, simples, né? Se fosse seno de x, a derivada seria cosseno de x. Mas aqui você tem uma outra função, ou seja, tem a função seno aplicada à função 2x. É isso aqui, ó. A função seno, no caso, seria g aplicada à função 2x, que seria a função f. Aí o que você vai fazer? Deriva a função externa, tá bom? Quando eu derivar a função h, que a gente denota assim, h' de x, você vai derivar a função seno, que dá cosseno de 2x, tá? O argumento não muda, claro. Aí multiplicado aqui pela derivada da função interna. A função interna aqui é 2x. Derivada de 2x é 2, né? Vou fazer direto, ó. Você deriva a função de dentro, 2x, que é 2, né? Então, vou indicar aqui, derivada de 2x. Derivada de 2x. Aí quando você deriva, dá 2. Só que 2 é mais comum você colocar aqui para frente. Ao invés de escrever cosseno 2x vezes 2, você escreve 2 cosseno 2x. Então, no final das contas, a derivada da função h é 2, que é esse aqui, tá? Eu só vou trocar a ordem, multiplicado pelo cosseno de 2x. Nada mais que isso, tá bom? Vou fazer um outro exemplo só para fechar a aula. Vamos lá. Segundo exemplo. Esse aqui é exemplo A, exemplo B. Exemplo. Se a sua função h agora fosse a função x ao quadrado mais 2x mais 1 elevado a 3. Né? É uma função polinomial agora. Então, quando você deriva, você tem a função cúbica aplicada a esse polinômio. Né? É uma função composta de duas funções. Então, você deriva a função externa, que é a função cubo. Então, você vai ter 3, é como se fosse um U aqui, tá? Eu poderia escrever assim, ó, h de x, só para você entender o que eu estou fazendo. H de x é igual a U ao cubo, né? Aí, quando você deriva, você vai ter 3U ao quadrado, aí deriva a função interna, tá bom? É o que vai acontecer aqui, ó. Vou derivar a função externa, 3 vem para frente, 3, aí esse é o nosso U, tá bom? X ao quadrado mais 2x mais 1 elevado ao quadrado, multiplicado pela derivada da função U, que é essa aqui, tá? Derivada dessa função vai ser o quê? Já vou fazer direto, já estamos acelerando as coisas. Fazendo de direto. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2x mais, né? Derivada de 2x, 2. Mais a derivada da constante, que é 0, eu nem escrevo. Então, e aí você já pode deixar assim, se multiplicar também, tá bom? Mas o importante é você saber a regra da cadeia e saber aplicá-la, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Vou voltar no vídeo com
funções implícitas, tá? Como você deriva função implícita. Um grande abraço, fiquem com Deus.